Hello, everybody. Good morning. Thank you so much for the opportunity to be here today. I am a lawyer and a tax consultant. I practice my profession in a small office, but my great passion is the financial market. I started trading on the stock exchange here in Brazil, on the Ibovespa, in 2003. In the beginning, I lost a lot of money, but over time I became more consistent and began to take my money from my trades. In 2008, I entered in the Forex market in the middle of the financial crisis. The result was disastrous. I lost a lot of capital I had accumulated in the stock market, and so I decided to become a market schooler. I began to study every movement, every strategy, and mainly how the market behaves related to the economy of each country. In 2011, I returned to earn money to pay my bills on the Brazilian stock exchange. So I believe that losing money is an important lesson in this market. Ok, Carlos. Okay. I will try. My English is not very well, okay? You understand what I talk? Oh, ok, ok. Carlos, como eu havia dito, então eu comecei no mercado em 2003, na Bolsa de Valores, aqui no Brasil. E comecei operando a Bolsa e perdi bastante dinheiro até aprender a ficar mais consistente nas minhas operações. E em 2008 eu entrei no Forex, no meio da crise financeira. Também foi um resultado desastroso, porque tudo que eu acumulei na Bolsa, eu acabei perdendo em 2008. Então eu decidi estudar o mercado, né? Decidi me dedicar ao que acontece no mercado, estudar a fundo mesmo. Foi quando eu comecei a ler, me dedicar, fazer todos os estudos. E em 2011 eu retornei na Bolsa, no Forex, e até hoje eu vivo do mercado. Eu tiro meu dinheiro do que eu faço, do que eu consigo fazer de rendimento. Bom, a recomendação que eu daria para os principiantes, que você tem que ter persistência, continuar, porque é difícil. Não é um mercado fácil, porque se fosse fácil todo mundo estava rico. É um mercado difícil, você tem que se dedicar, estudar bastante. E não tem muitos principiantes, muitos iniciantes me perguntam assim, qual que é a estratégia de ouro para ganhar dinheiro. E não existe uma estratégia Holy Grail, não existe, não tem uma estratégia que 100% vencedora. O que tem é o psicológico. Você tem que ter um psicológico bem treinado para aguentar perder dinheiro, porque dinheiro é tudo aquilo que a gente precisa e você acaba perdendo aqui no mercado. Então você tem que ter um psicológico bom, você tem que saber fazer a gestão do seu capital. Mais importante do que a estratégia é a gestão do capital. É isso que eu recomendo. Estratégia pode funcionar para mim, não funciona para você, mas a gestão do capital é universal.
É a primeira vez. Primeira vez que eu estou entre os 3 colocados do concurso de artigos. Então, o meu artigo, na verdade, eu escrevi 2 artigos, né? Mas o artigo que foi o vencedor, em melhor posição, foi o Renko Charts, a estratégia que eu uso de Renko Charts na plataforma JForex. Ela, na verdade, é isso aqui, é isso que a gente está vendo aqui na tela, são os blocos, né? Os tijolos que a gente chama, que na minha concepção, é a melhor ferramenta de price action que tem. Tá? É uma ferramenta que eu uso para poder filtrar o mercado lateral, filtrar o barulho do mercado, ter um entendimento melhor do que está acontecendo. E esse funcionamento funciona assim. Cada bloco, pelo menos os que estão aqui na tela, cada bloco são formados por 3 pips. Tá? Então, quando o movimento vai para cima no bloco azul, quando o movimento vai para cima com o bloco azul, ele está andando 3 pips para cima, no caso aqui da paridade ien-dólar. Tá? Então, se o movimento está indo para cima a cada 3 blocos azuis, ele está subindo 3 pips. Se ele está caindo 3 blocos brancos, ou um bloco branco, ele está caindo 3 pips. O preço está seguindo esse movimento. Então, o que é bom usar o Renko? Ele filtra o mercado lateral e você consegue ver o preço se deslocando para uma tendência. Tá? Então, a gente pode ver aqui que ele estava no mercado lateral aqui, de repente ele rompe e segue uma tendência. A gente segue o preço. É uma ferramenta de price action, que eu digo. E ao meu ver, o price action é uma das melhores formas de operar. Porque você segue o preço, você segue a volatilidade, você segue a tendência do que está acontecendo no mercado. Então, isso que é a grande jogada dessa estratégia de Renko, é que eu filtro o mercado lateral. Tá? E como a formação de cada bloco desse aqui independe do tempo e do volume. Tá? Ele não segue um tempo para formar os blocos, ele segue o preço, ele segue a cotação, ele segue a tendência de andamento do preço. Então, talvez até para o iniciante, fica mais fácil você conseguir ver uma tendência. Tá? Você vê um deslocamento de preço e facilita a sua operação. Você consegue seguir com melhor acerto, você consegue colocar melhor o seu stop loss. Então, os indicadores que eu uso nesse mercado aqui no Renko Chart são esses daqui, os que eu coloquei aqui na tela. Tá? Assim, para iniciar, para você ter uma ideia inicial da estratégia de Renko, isso aqui eu acredito que são os melhores indicadores. Tá? A média móvel SMA 100, a média móvel 21 e os pontos pivô. É o que a gente consegue ver inicialmente o que está acontecendo. Aí, com o tempo, você já entendendo o que o Renko significa, o que está acontecendo, qual o deslocamento do preço aqui no gráfico, aí você pode indicar, você pode colocar outros indicadores que você está mais acostumado. O RSI, estocástico, MACD, outros indicadores que você está acostumado a usar. E eu costumo dizer que esses indicadores, quando você usa o Renko Charts, eles ficam até mais precisos, porque vai tirar do indicador também o fator tempo. O indicador vai medir exatamente o preço. Tá? Então, eu acredito que dessa forma o indicador ele fica mais preciso, porque o indicador nada mais é do que olhar o passado do que está acontecendo no gráfico. Então, o passado do que acontece no gráfico, o indicador mostra, ele nos dá uma estatística, ele dá uma probabilidade do que vai acontecer futuro.
Com o Renko, essa probabilidade aumenta, porque o indicador ele filtra o preço somente, ele filtra o que está acontecendo na cotação. Então, ele fica mais preciso, tirando o fator tempo. Então, os indicadores que inicialmente, para entender a estratégia, eu tenho usado, são esses daqui. Esses que estão na tela, são os indicadores que, para entender essa estratégia, para funcionar bem e para ter uma taxa boa de acerto, você vai conseguir ver o que está acontecendo. A situação política e no Brasil e no resto da América Latina em geral é uma situação complicada. Aqui a nossa situação política é muito delicada com o que está acontecendo no nosso governo. A gente teve recentemente um impeachment de uma presidente. A Bolsa de Valores aqui oscila de forma muito constante. Antigamente tinham movimentos mais precisos, mais corretos, agora ela está muito errática. Então, influencia diretamente na Bolsa essas questões políticas. E na América Latina, com a eleição do Donald Trump, também ficou uma situação muito delicada, porque esse protecionismo americano tem prejudicado, principalmente agora, a discussão da retirada dos Estados Unidos do NAFTA. Alguns países estão se sentindo mais ameaçados. Então, é a questão que a gente vive aqui hoje. O medo político do que está acontecendo, alta carga tributária, e não há retorno do que a gente paga em imposto aqui, não retorna para nós, como em um país da Europa, por exemplo, Alemanha, Suíça, que você paga impostos altos, mas você tem um retorno. Aqui não. O Ike Batista é um grande impacto, teve um grande impacto sim na economia aqui no Brasil, porque quem não conhece o Ike Batista, ele era um grande empreendedor brasileiro que fez fortuna, muita fortuna mesmo no ouro. Ele tinha minas de ouro que ele fazia na Amazônia, que ele retirava, ficou bastante rico com isso, ganhou bastante dinheiro e construiu um império no papel, tá? O império dele, que ele começou a construir de 2008, 2009, 2011 para cá, era um império no papel. Então ele vendia essas ideias dele. Ele é uma pessoa muito influente, com muito boa influência na política. Então ele vendia essas ideias para os investidores. E ele levou muita gente a comprar as ações das empresas dele. E no final todo mundo percebeu que não tinha aquela potência que ele vendia, as minas, o petróleo que ele estava extraindo não produzia a quantidade de barris por dia, então as ações caíram, né? E levou o mercado brasileiro junto na época com as empresas do grupo X dele. E Carlos, voltando aqui ao gráfico aqui, a vantagem é o seguinte: vamos aqui analisar uma venda, um estudo de venda aqui na paridade dólar australiano, dólar, tá? Quais as vantagens? A gente pode ver aqui, por exemplo, que a vantagem de usar o Renko é a seguinte: o princípio básico de operação do Renko é que, para entrar numa venda, por exemplo, ele tem que ter uma falha de topo. Aqui ele teve uma falha de topo, ele vinha com um topo duplo, tá, de preço, aqui, falhou, ele caiu, falhou esse teste de topo,
Tá? Aqui a gente pode perceber que ele falhou o teste de topo, começou a se posicionar abaixo do pivô diário, que é essa linha azul, tá? Rompeu um nível de preço, um nível de suporte anterior. Ó. A gente pode ver aqui que havia um nível de suporte anterior, ele rompeu. Tá? Nesse rompimento aqui, com a média móvel mais lenta, a 21, cruzando a mais rápida, cruzando a mais lenta, tá? Que é a média móvel 100, autoriza a gente abrir uma venda. Nesse momento aqui, onde seria o meu stop loss? No nível de preço anterior, uma resistência anterior. Aqui seria meu stop loss. Tá? Então, rompendo aqui, abaixo do pivô, autorizou a minha venda. Aí eu pegaria essa quantidade de pips aqui, que se eu não me engano deu uns 30 pips. Tá? E qual que seria o meu alvo nessa venda? Geralmente o alvo, a gente usa os pontos pivôs também, os suportes. O suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3. Porque quando há um rompimento de nível de preço do pivô, tá? Ele costuma buscar os níveis de suporte que estão abaixo. Então, eu deixaria para sair desse trade no suporte 3. Se eu sou mais conservador, eu saio no 1. Ou faço um take profit parcial aqui, tá? Nessa linha. Deixo 50% da minha ordem para pegar aqui e o restante aqui embaixo. Ou, classicamente, na análise clássica, técnica, onde seria a minha saída? No cruzamento, no próximo cruzamento de nível de média móvel. Quando a média móvel lenta cruzar a média móvel rápida, a rápida cruzar a lenta, para cima seria a minha saída. Eu sairia desta venda aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu entrei uma venda. No caso do gráfico, ainda não tinha atingido o cruzamento de médias, mas ela tinha atingido os níveis de preço de suporte. Daria para ter saído aqui com um bom take profit que você colocaria no bolso aí, de lucro. Tá? Essa seria um exemplo de venda. Tem um exemplo de compra também que a gente usa, tá? Que a gente pode usar. E o que eu gosto muito de usar o Renko também é no momento de divulgação de dados econômicos, as notícias, né, econômicas, que dá para você perceber o que está acontecendo, e o exemplo que eu trouxe aqui é do dólar canadense versus o dólar, tá? Que teve a notícia na última sexta-feira dos dados econômicos de vendas a varejo e inflação. No momento alguns minutos antes da divulgação da notícia, o mercado estava aqui, tá? Ele estava acima do pivô do dia, estava em níveis de preço fazendo topos, fundos mais altos. Aqui a gente pode ver que ele fazia fundos mais altos e estava acima ainda as médias. Tá? Então, o que a gente faz nessa oportunidade? A gente pode fazer aquela estratégia de straddle do preço. A gente coloca uma ordem pendente de preço de compra num nível de resistência anterior, que seria aqui. Tá? A gente agendou uma ordem aqui de compra, deixou uma ordem pendente. No momento da divulgação da notícia, os dados foram positivos para o Canadá, foram negativos para o Canadá, foram muito ruins para o Canadá, então o dólar disparou. Tá? Então a gente pode perceber que ele rompeu esse nível de preço anterior aqui no Renko, a gente consegue ver isso aqui exatamente perfeito. Ele teve esse rompimento, rompeu a nossa compra, entrou comprado e atingiu o objetivo, que seria aqui no nível 3, ou ainda não tendo fechado o trade, esperar que a média móvel rápida cruze novamente a média móvel lenta. Tá? A gente sairia mais aqui em cima. Então foi um trade que deu aí mais de, até agora, 100 pips. Então a gente rompeu esse nível de preço. Poderia ter rompido para baixo também, no momento da notícia? Poderia. Eu colocaria minha ordem de venda num nível, minha ordem pendente de venda num nível inferior aqui de resistência. Eu colocaria aqui. Se o mercado fosse bom para a moeda canadense,
teria rompido esse nível e aberto a ordem. Tá? Então, para operar em grandes volatilidades também é uma grande estratégia, porque a gente consegue ver níveis de onde são melhor você colocar a ordem pendente. Tá? Então, com mais certeza, você coloca uma ordem pendente no local correto e o nível de stop loss também no local correto. Porque grandes volatilidades, muitas vezes acontece o famoso spike, que vai para cima e para baixo. Então, aqui, você colocando o stop loss em níveis corretos, te dá uma grande diferença para você entrar no trade. Tá? E aqui eu tenho um outro exemplo de compra. Tá? Um outro exemplo de compra aqui. Deixa eu só ver no gráfico qual que é. Que é esse aqui também. O mercado, aqui a gente pode ver que houve um nível de suporte do preço aqui, fazendo fundos cada vez mais alto no Renko. A gente vê precisamente isso, ó, fundos cada vez mais altos. O mercado rompeu uma resistência anterior forte, que seria essa aqui. No Renko a gente consegue ver visivelmente, perfeito. Rompeu o pivô do dia forte para cima e as médias se cruzaram. Houve cruzamento de média aqui. Tá? Esse cruzamento de média, rompimento de resistência anterior e rompimento do pivô autorizou uma compra. Também com alvos nos níveis de resistência acima. Tá? Com o stop loss abaixo do último suporte que a gente conseguiu ver aqui. Então seria o nível adequado correto de suporte. Então o preço subiu, até o momento que eu tirei o gráfico, eu não havia cruzado a média rápida com a média lenta, o que me faria sair do trade nesse momento, ou então, se eu sou mais conservador, eu sairia aqui com a grande quantidade, com um lote, um segundo take profit aqui com um lote menor, e aqui, se eu fosse um trader mais agressivo, eu deixaria aqui meu take profit para pegar esse movimento todo aqui. Então, o que a gente consegue ver com o Renko é essa facilidade que tem para você ver os níveis de preço sendo rompidos. Para o iniciante que fica meio confuso no barulho do mercado, naquele mercado lateral, essa estratégia é muito interessante. Ela é muito visualmente interessante e ela é corretamente aquilo que eu falei, price action, ela segue o preço, ela segue a tendência, ela segue o movimento de que está todo mundo entrando, o que facilita muito a sua operação no dia a dia. Então, os conselhos que eu daria hoje para quem está começando, para quem está entrando no mercado, é você ter paciência, você estudar muito, estudar bastante, porque não é um mercado fácil, é um mercado que exige bastante resiliência, paciência, você tem que se dedicar, e principalmente aquilo que eu falei, não é a estratégia em si que é vencedora. Tá? A estratégia que pode funcionar para mim, às vezes não funciona para uma outra pessoa, ou outra pessoa vê uma estratégia diferente, ele acha uma outra estratégia melhor, mas a gestão do capital, ela é fundamental. A gestão do capital, a quantidade de risco que você aceita correr, a alavancagem que você usa para abrir suas operações, é o que influencia a sua sobrevivência. Porque se toda hora você ficar perdendo o capital que você coloca, não é interessante. O interessante é você colocar um capital e desse capital você fazer ele crescer com o tempo, você seguir uma rentabilidade, fazer a longo prazo. Não existe, eu vou ficar rico no curto prazo. Vejo, tem pessoas que conseguem, mas é um nível de estresse elevadíssimo. E geralmente 90% acaba a perder o capital. Então, o que eu recomendo hoje é que evite tentar ficar rico do dia para a noite. Veja o mercado Forex como uma ferramenta de longo prazo, do qual você possa ganhar dinheiro, fazer o seu capital crescer
e conseguir retirar aquilo que você precisa para viver das suas operações diárias, evitando ter que perder o capital a todo momento, tentando ficar rico do dia para a noite. Essa é a forma que funcionou para mim lá atrás e vem funcionando. Então é o que eu recomendo aos traders fazerem. Bom, o gráfico Renko é uma estratégia que eu uso aqui na Bolsa de Valores brasileira já há algum tempo. Tá? Então, existem alguns livros bons que o Steve Nison tem um livro interessante sobre candlesticks. Ele fala um pouco de Renko. Tá? O Renko é uma ferramenta que muito pouca gente utiliza. Então, é difícil achar um bom material que fala sobre o Renko. Na verdade, você tem que colocar o Renko na tela e ir operando. Os materiais que existem hoje de Renko dizem aquela estratégia que você entra quando aparece o segundo bloco na cor da tendência. Por exemplo, aqui tem um bloco branco, tem dois blocos azuis, autorizaria uma compra. Aqui uma venda, mas eu acho uma estratégia muito ruim, porque ela não filtra o mercado lateral. Então, a correta utilização do Renko, na minha opinião, é essa de níveis de rompimento. Você entra nos rompimentos de suporte e resistência quando ele fizer topos maiores e fundos maiores na compra e fundos maiores e topos menores na venda. É essa a grande estratégia do Renko. Essa é a principal utilização dele. Se você usar em rompimentos de suporte e resistência, de níveis de preço, ele vai te dar um nível de acerto muito grande. Então, é dessa forma que eu opero. É dessa forma que eu uso o Renko. Eu não fico usando a estratégia que a gente vê no mercado de dois blocos eu vendo ou compro, conforme mostra o gráfico. Apareceu dois bloquinhos na cor, eu já compro. Isso para mim é scalping. Scalping no mercado, você tem que saber muito bem o que você está fazendo para fazer scalping. Então, essa estratégia é uma estratégia intradiária, do qual você tenta pegar uma tendência do dia e segurar essa ordem. Não tenta ficar fazendo scalp a cada bloco que aparece. Bom, eu acredito, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, de ter ganhado o artigo em segundo lugar. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeço imensamente a Ducascop, a Caterina, vocês todos da equipe aí. E a longo prazo de investimento, o ouro eu acredito que está num nível de preço interessante hoje, mas a gente precisa ver o que vai acontecer até o fim do ano em termos de juros nos Estados Unidos. Se realmente vai ter uma elevação nos juros lá. Eu acredito que se houverem as elevações de juros programadas pelo Fed, o dólar vai ser um investimento que vai subir. O dólar é a grande aposta. Acredito que o petróleo chegou num ponto que foi interessante para quem comprou quando estava em baixa, e hoje o preço está oscilando de forma errática. Eu não vejo o petróleo hoje como uma ferramenta de longo prazo. Eu vejo mais o ouro, talvez, dependendo do que vai acontecer ainda esse fim de ano, se vai haver mais um aumento nos juros nos Estados Unidos. Mas, na minha opinião, apostar hoje contra o dólar não seria a mais correta, né? Então, acredito que o dólar seria um investimento chave, um investimento chefe de todas as carteiras. E acredito que ele vai fortalecer conforme o Fed for aumentando os juros. Então, é a aposta. Mais uma vez, obrigado a todos. Thank you to all. Caterina, thank you so much.
Okay. Bye bye, everybody. See you later.